né? Vamos fazer a oração, agradecer a Deus, a Jesus, nos prepararmos. E agradecemos ao Pai, aos nossos amigos espirituais, aos mentores dessa casa, nosso irmão Paulo, aos amigos que aqui vêm, que sejam iluminados, sejam abençoados durante todo o trabalho de hoje, que possamos nos ligarmos a Deus, termos a serenidade de Deus em nossas vidas na noite de hoje, que cada um de nós traga esse sentimento de paz, de harmonia que tanto procuramos em nossas vidas. Se conosco, Jesus, faça de nós sempre instrumentos da vossa luz, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus possa iluminá-los, abençoá-los. O que está escrito aqui? Arrependimento. Arrependimento. Então todos têm a ciência disso. Do arrependimento. Se temos consciência da vida de Jesus vindo à Terra, entendendo o que ele veio fazer na Terra, ele mudar os conceitos de Moisés, ou até os 10 mandamentos, resumi-los em 2: amar ao próximo como a si mesmo, que é o segundo, e a Deus sobre todas as coisas. Isso Jesus veio fazer. Isso está até os dias de hoje, não devemos mudar. Dá para mudar? Quando você erra, você tem que falar com Deus. Quando você erra, você fala com Deus, ou fala com a sua consciência. Se a sua consciência lhe pede para mudar, é você. Ninguém vai mudar por você, vai? Você veio na Terra para mudar os seus padrões emocionais, sentimentais e espirituais. A sua fé, a sua luz, a sua busca. E o homem vive buscando algo, e às vezes ele nem sabe o que ele está buscando. Então vamos voltar a Moisés: olho por olho, dente por dente. Não é assim? Quando eu odeio alguém, quando eu não gosto de alguém, eu digo olho por olho, dente por dente. Não é assim? Isso disse Moisés. Mas o homem tem ainda essa dificuldade de amar ao próximo e de amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Ele é vingativo. Ou não? Não é? Ele é vingativo. O homem é vingativo. Ele tem a vingança às vezes como padrão. Isso está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo: os mansos e pacíficos, a mansietude faz parte de ti, a passividade faz parte de ti, quando você deseja. Quando você não deseja isso, você vai para os pensamentos, o ser humano, da vingança. Então Jesus, ele veio para trabalhar o quê? O reequilíbrio. Ele veio falar do amor, veio falar da caridade e veio falar das provações que o homem deveria passar. Provas, espiar algo, espiar sentimentos, espiar dúvidas, espiar a vida. Mas o homem não tem ainda essa noção. Ele vive a sua vidinha, prejudicando, de vez em quando perdoando, de vez em quando amando, e não tem essa noção do que é a pátria espiritual. Todos estão aqui, deduzo eu, penso eu, que acreditam que a vida continua, ou não? Todos, sem dúvida. Tem dúvida que a vida continua? Tem dúvida? Ninguém tem dúvida aqui. Estamos falando com uma proposta reencarnacionista, não é assim? Que estudamos no Evangelho, que estudamos na codificação. Então a vida continua. E por que o homem erra tanto? Aqui estamos no núcleo onde nós acreditamos que você é um espírito eterno. Eu acredito.
Estou vendo você como tal. Vejo a todos como tal. E que as suas dúvidas, os seus medos são compartilhados com Deus. Ou não? Você compartilha os seus medos com Deus? Ou não? De vez em quando. Mas o homem não quer abrir o seu coração para Deus. Volte em Moisés. Olho por olho, dente por dente. Volte em Jesus. O amor, a caridade e as provações. Provas que o homem nunca as deseja. Se você acredita que a vida continua, então por que você não tira o seu orgulho? Seja mais humilde. Aí é um ponto de interrogação. Por isso que o silêncio para em nossas mentes. Porque o homem tem medo dele mesmo. Ele fica conflitante nos seus medos, nas suas dúvidas e nos seus temores. Por isso que Jesus veio falar do amor, falar da caridade. Ele nunca mudou o discurso dele. Os homens, os 12 apóstolos, menos um, ou os 12, escreveram muitos. Mateus escreveu, Lucas, João, todos escreveram algo sobre a estadia de Jesus na terra. Assim, todos. E o homem que acredita na reencarnação sabe que ele passa dificuldades. Mesmo na intelectualidade. Eu tenho a intelectualidade, mas tenho um orgulho me sobrepondo a mim mesmo. Por isso olhar no espelho e ter dificuldade de olhar para si mesmo. Ele não consegue. Não consegue. Porque ele tem medo dele. Medo das ações que ele pode promover contra si mesmo. Por isso que falamos do rancor, da raiva, da não reconciliação. O homem tem medo de se reconciliar com o outro. Não tem? Nós vamos falar mais adiante aí, mas só um dado. Não tem medo de se reconciliar com o outro, porque ele vai ter que perdoar. Ele vai ter que amar. Mas isso está no Evangelho. Se todos nós acreditamos que Jesus veio na terra falar do amor e praticar ou desejar que seja feito a caridade a todos. E o mundo de hoje não tem caridade. Tem? Pouquíssimo. Ai, irmão Paulo, como é que você fala isso? Mas é o que nós temos visto. E o século XXI vai ser assim. É pena, não é? Mas é previsível. Previsível. Que o homem ainda está muito enfermo. Ah, irmão, mas por que você está falando tudo isso? Calma, nós vamos chegar lá, é só a introdução. É só para vocês entenderem o mecanismo. Calma, vocês não têm que ser ansiosos. Tem que diminuir a ansiedade e ser mais calmo. Ansiedade mata. Mata. Não é? Mas porque estão aqui, mas por que o irmão está falando tudo isso de Jesus para entrar em arrependimento? Mas vamos chegar lá. O homem não tem que se desesperar. Você não está bem sentadinha aí? Certinho, está doendo um pouquinho aqui, acolá, mas passa. É uma horinha que você vai sair daqui gratificada, feliz. Amando a você mesma. Acabou. É assim. Qualquer culto, as pessoas deveriam entrar no culto e sair se amando. Não é assim? Mas as pessoas ainda têm a dificuldade de ir a qualquer culto e sair se amando. Nossa, eu ouvi coisas interessantíssimas que o irmão Paulo me falou. Você não veio mês passado. Mas ouviu depois, ou ouviram depois. Então são coisas para reflexão. Para entender que o homem passa na terra. Ah, irmão, você já falou nisso. Mas eu vou falar de outra forma. Você está aqui na terra para quê? O que você veio fazer na terra? Ah, irmão, mas isso é uma pergunta óbvia. O que você veio fazer na terra? É óbvia? É óbvia, meu irmão? É ou não? Não tenho que ter dúvida. É óbvio ou não? É óbvio. Para mim.
Para você não. Não é assim, então o Evangelho ele nos traz os nossos medos à frente. E não a intelectualidade. Não vou dizer que o homem tem que ser imbecil na sua intelectualidade, atrasado. Não, precisa da intelectualidade, mas precisa primeiramente da simplicidade. Tá bom assim? E o que é ser simples? Ser simples requer a melhora interior de cada um. Não é só dizer, eu sou simples, porque eu uso uma roupinha mais simples. É pouco. Onde está a simplicidade dentro de você? Quando emerge o ódio. A simplicidade ficou lá atrás. E o orgulho aflorou. Não é assim? Orgulho e humildade. É o contraponto. Não é assim? Orgulho, você é uma pessoa orgulhosa, prepotente. E aí você, não, eu sou uma pessoa simples. Eu perdoo quem quer que seja. Não importa quem. Esse mais um está no mandamento do Cristo. Fazer o bem sem olhar a quem. Mas o homem escolhe para quem ele vai fazer o bem. Não escolhe? Fala que sim. Sim. Claro. Não tem que mudar, mas é o ser humano. Às vezes ele escolhe, eu vou fazer para esse. Ah, tem aquela miserabilidade ali que eu vou atender. Mas quando der. Vou mexer no bolso quando der. Só que o planeta, isso nós dissemos há 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, aqui, ou há mais tempo, que esse ano seria difícil. Muito mais difícil. Você pode ir lá e ouvir as palestras, vai ser dito isso. Ah, então você está dizendo do futuro? Não. Século 21. A mudança. E por que eu estou dizendo tudo isso se não fala do arrependimento? Calma. Por que o homem é tão ansioso se ele mesmo não olha para si? Lembra que falávamos que o medo, quando nós olhamos para nós mesmos em determinados momentos, nós temos medo de nós mesmos? Que o homem não se conhece? Não é assim, meu irmão? Não se conhece. Ah, mas o Evangelho está na vida. Não, ele não se conhece ainda. Ele tem dificuldade desse aprendizado. Todos. Irmão, como é que você fala isso? Todos. Mas é isso. Ou não é? Não é assim? É assim não, minha irmã. É ou não? Fala assim, é. Isso. Então, voltando, vamos falar só um parênteses aqui no arrependimento. Falamos de Jesus, da caridade, da expiação. E quando se fala do arrepender-se, está comumente ligado a vinganças, não é? A ódios, né? Dizer assim, eu não me arrependo de nada, mas a justiça vai fazer presente naquele momento. Você já ouviu isso? Fiz, mas espero que aconteça isso. Você já ouviu isso? É o dito popular, não é? Não é o dito? A justiça vai fazer. Virá a cavalo, coitado do cavalo. Né? O cavalo corre. A justiça será feita. Como quer dizer que você é perfeito? E não é. A justiça virá a cavalo. Coitadinho dele. Não, virá a justiça aos olhos de Deus, não aos vossos olhos. Então a vingança, ela está pulverizando o homem. Quando que o homem para fazer uma oração e falar que ele seja feliz, que ele caminhe no Evangelho de Jesus? Quando é que o homem para fazer isso? Ah, mas o arrependimento está ligado realmente às culpas. Ou não? Se você não tivesse culpa, você não se arrependeria. Quando é que o homem tem culpa?
Quando ele para e olha para ele. Quando é que ele para e olha para ele? Quando ele está menos ansioso. Quando ele cobra menos dele mesmo. Quando ele está menos infeliz. Olha a relação. A culpa está ligada ao arrependimento. Né? Quando você se sente culpado, você vai ser... Se você tiver a consciência plena das leis divinas, você se arrepende de algo. Não sei do que. Isso é você. Ou não? De novo eu te pergunto. Sim. Tá bom. Eu sempre tenho que ter um intelector. Eu olhei você e tem que ser você. Daqui a pouco é aquele ali. Gostei. Ele está ali pensando. Eu falei da intelectualidade. Eu falei, intelectualidade passa também. No plano espiritual, vou abrir uma... Daqui a pouco eu volto nas culpas. Hoje eu estou assim. Estava no plano espiritual, eu venho de lá, né? Das paragens mais difíceis que vocês possam imaginar. Mas vocês nunca imaginam. Acho que é tudo tranquilo, boa vida. Eu vou de novo. Resort. Né? Estou lá no resort. O irmão Paulo é simpático, agradável, bonito. É resort, tem lá um TI. Software para lá, software para cá. Vai nessa. Entra dentro do software, mesmo que você será o software, né? E não vai ter solução. Não vai ter. Não vai ter. Então nós estávamos numa fila de espera. Eu não. Vários irmãos assim numa fila de espera. Pedindo lá num departamento próximo da regeneração. Vamos colocar por aí, que André Luiz coloca muito isso nas suas pesquisas, nos seus dados. Regeneração. Eu quero voltar para a terra, mas não desse jeito que eu estou falando. Desse jeito é nada, é tranquilo. Aí quando o irmão diz assim, eu tenho que voltar para a terra, e passaram para os benditos, que fomos nós mesmos, um papelzinho, escreva o que você deseja. Já viu aqueles movimentos onde se encontram várias pessoas e dizer o que deseja? Estou triste, estou aflita, não dormi bem, fui traído, fui traída, aquela pessoa me abandonou, aquelas coisas, né? De sentimento vulnerável. E lá estava aquela fila imensa, dizendo, eu preciso nascer de novo. Vocês falaram que acreditam na reencarnação, ou não? Acreditam? Então imagine uma cena dantesca de irmãos infelizes pedindo para reencarnar. Pedindo, implorando. Eu falo que são cenas dantescas. Que se você olhar a fisionomia de cada um, é triste. E dizendo, eu vou acertar. Eu não erro mais. Eu vou me reconciliar. Eu quero aquele ser como meu filho. Eu quero aquele outro como meu marido. Eu quero... Escolhe e escreve. É dantesco. É aflitivo. É uma doença. Por isso que eu falava da ansiedade, das mágoas, que é uma doença. Então imaginemos espíritos magoados, magoadíssimos, porque não conseguiram perdoar, quando estiveram numa passagem na terra, e de novo na fila. Lá, nós recolhemos muitos, e já tinham passado pelo pronto atendimento, já tinham feito várias sessões conosco, e depois foram para a fila, implorando, chorando. Você imagine isso, você quer voltar para se reconciliar. Você anota tudo. Eu quero estudar ali, quero ter essa mãe, quero ter esse pai, quero ter este. E quero ter a minha família. Quando tem a oportunidade. Quando não é compulsório, que tem para te oferecer. Você imagina essa cena, plasme isso na sua mente, e você ditando, eu preciso disso. Se não tiver isso, eu vou sofrer. E realmente eu vou ter uma expiação
muito dificultosa, de pessoas infelizes ao meu redor. Mas eu não quero essas pessoas infelizes. Imagina essa fila, é fila. É fila. Não é pequena a fila, é fila. Mas o homem não assume essa fila. Ele diz que se arrependeu de tudo, que ele vai ser mais feliz, que ele precisa de tudo ao redor dele para ele recuperar-se. Por isso que eu falei da mansuetude, por isso que eu falei da passividade. Mas imaginemos essa fila de novo. Faça essa montagem na sua mente, depois de ser recolhido em regiões trevosas, abaixo dos umbrais. Mas ninguém imagina isso, porque está no corpo físico. Eu não quero nada mais do que isso. Tenho tudo e não tenho nada. Não é assim? Tenho tudo e não tenho nada. Imagine você recolher os irmãos em regiões de lamentações, que nós temos qualificado determinadas regiões que são de lamentas, que são lamentações e murmurações. Então nós temos alguns códigos até para recolhê-los, com a permissão de Deus. Você imagina essa cena: sem braço, sem perna, sem olho. Ah, mas é uma cena, eu falei que é dantesca. Eu não mudei meu discurso. É dantesca. De sofrimentos. Ah, irmão, você vai ficar só falando de sofrimento? Não, eu vou voltar no arrependimento. Eu tenho que chegar lá. Não é? Para entender esta fila que para. E você lá, noites, dias e implorando. E quando você tem essa permissão de ter esse corpinho, de ter essa mente, de ter esse olhar, quando você não vem com defeitos, mas tem os defeitos do pensamento, os defeitos das ações, os defeitos do orgulho, os defeitos da vaidade. Ah, mas isso está lá no Evangelho, eu sei disso, eu não estou falando nenhuma novidade. Caso estivesse, você ia me repreender, dizer: irmão, isso está no Evangelho. Eu não saio do Evangelho. Eu leio o Evangelho, estou no Evangelho, vivo o Evangelho. Ah, mas você pode, porque você está na pátria espiritual. E quando você estava naquela filha de seres dantescos, próximo até a regiões abissais, ali você sentindo para cair e vendo objetos, que é você mesmo. Abre outro parênteses. Numa das ações de recolhimento dos nossos irmãos, se vocês entendem dejetos, sabe o que é dejetos, né? Tem dejetos físicos e dejetos. E recolhemos dejetos que foram seres na terra. Foram seres como você, que depois foram se autodestruindo, voltaram para a pátria espiritual e perispiritualmente se tornaram dejetos. De tanto mal que fizeram para si mesmo. Lembra disso? Preciso falar mais alguma coisa? Já está respondido? Então tá bom, obrigado. Tá bom? Eu te respondi agora porque senão vai passar em branco, não posso. Tá bom? Obrigado. Já te respondi? Tá bom? Então, dejetos. E outros vindo para falar assim: eu preciso me arrepender de tudo que eu fiz de errado em uma das encarnações. Por isso que eu perguntei se todos sabem o que estão fazendo aqui, ouvindo o Evangelho do irmão Paulo. Sou eu ou não? Ainda bem, né? Assim, e você imagina isso? Mas eu estou precisamente dizendo assim: é um filme monstruoso, só tem monstros. Não, são vocês. Porque vocês pensam, acham que pensam, de vez em quando. Pensam que pensam, mas não pensam. E ficam assim. Isso disse Sócrates, quando ele ia à praça pública
na divulgação da vinda do Cristo, ele diz: você acha que pensa alguma coisa, mas não pensa nada, porque você é filho de Deus. Ah, mas Deus não deixa eu pensar? Não. Pensa que pensa, mas não pensa. Quando você está nas suas divagações. Quantas vezes você está nas suas divagações, minha irmã? Inúmeras vezes. Aí me sinto enfermo. Então, voltando à fila de novo. Seres enfermos, doentes, necessitados, e dizendo assim na escrita: eu me arrependo de tudo o que eu fiz, eu preciso voltar. Irmão, eu preciso voltar. Me abre o consultório que eu preciso falar com o Senhor de novo. Eu preciso exatamente relatar o que eu preciso fazer. Mas não é comigo, eu só vou relatar. No seu prontuário vai para um outro irmão, para outros irmãos. Outros. E dizendo a frase. Por isso que hoje eu falei que eu tinha que falar de várias coisas, mas a palavra-chave é essa: arrependimento. Por isso que diz assim, o desejo de melhorar. O homem vem com o desejo. Ele deseja. Sabe o que é um desejo? Melhorar-se. Eu desejo. Aqui nós não estamos... Vocês já ouviram várias vezes as nossas palavras e tende a mudar. Mas não estamos aqui falando assim: vocês não têm que acreditar em Jesus. Tem. Vocês têm que acreditar em Deus. Tem. E esse é um desejo de melhorar. Se você desejar, não é um desejo, às vezes você não tem um desejo de conseguir um novo emprego, de conseguir uma nova mulher, porque aquela mulher é muito chata, não aguento mais ela, mas vai ser igual, porque só vai mudar, ela tem os mesmos problemas, o mesmo defeito de fabricação, a mesma coisa. Ah não, mas é uma nova vida, nova busca. Para, é a mesma coisa, não vai, não vai. Não vai, que vai se dar mal. Eu avisei, mas parece que não tem. Pensa que pensa, mas não pensa, danado. Não é assim? Tá bom? Já respondi. Então a gente vem respondendo um monte de perguntas. Então, lá, desejo de melhorar. Qual o seu desejo? Ser mais branquinho, alguma coisa. Qual o seu desejo diante dos olhos de Deus? Você desejava que sua casa melhoraria, toda a relação, houve melhoras, não foi um desejo? Houve? Não é um desejo? Então, o desejo de sair daqui melhor. Não olhando para você e se punindo novamente. Mas se você pediu: eu me arrependo de tudo que eu fiz. Tudo que eu fiz, eu quero voltar. Imagina essa cena. E quando você não tem nem a fonética, vai assim, porque você destruiu a sua fonética com seus vícios, com a matéria te consumindo, te pressionando, porque hoje o homem sente a matéria consumindo, porque tinha que ser do meu jeito, e não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Do jeito que você, naquela escrita sua, que tem alguns que escrevem até livros, tem lá histórias maravilhosas, dizendo assim no final: eu me arrependo de tudo que eu fiz, como eu fui infantil, como eu pequei em tantas coisas. Se a palavra pecar, né? As pessoas não gostam que Deus vai te punir porque você fez um pecado. Pecado logo ao nascer. Quando você nasce já é um pecado. Ou não? Claro que é. É. Porque você é um pecado e veio se redimir dos seus pecados. Então, quando você nasce, você é um pecado. Claro que você é, como já dissemos algumas vezes aqui, você é um milagre de Deus, mas é um pecado. Porque você vem cheio de imperfeições para se melhorar. Mas você escreveu ali que você queria melhorar. E chorou. Chorou. Dá dó. Eu não tenho dó, mas dá pena. Por isso que eu falei que a cena é dantesca, porque isso ficou em várias passagens que nós atendemos vários irmãos e os recolhemos e os atendemos. É isso. E dizer assim: eu estou falho.
Aí a palavra, estou falho com Deus. Já ouviu isso? Estou falho com Deus. São frases assim, estou falho com Deus. Falho com o quê? O que você falhou com Deus? Aonde você falhou? Aí vem a consciência, vem as leis morais. Ai, leis morais. Não ser moralista é você ter a moral dentro do coração, a sua consciência plena. Não é assim, meu irmão? Consciência plena do que é o seu desejo. Eu falo essa palavra, desejo, porque é uma coisa muito íntima, não é da mulher, do homem. Eu desejo, não questões físicas, materiais, nem um esboço, eu quero casar, quero ter mais filho, quero ter uma casinha bacana. Para, esses desejos são fictícios, porque uma hora também cansa. Você vai chegar mais lá na frente, vai cansar, não cansa? Chega uma hora e fala, ai, não era isso que eu pedi. Pediu. E agora você não quer aquilo que você pediu. Por isso que o homem reclama, é um eterno, ele murmura todos os dias, ele vive no arrependimento. Não devia ter casado, não devia ter essa pessoa na minha vida, não devia ter isso, não devia ter aquilo. Aí começa aquelas murmurações, já ouviu isso? Não há evangelho que suporte isso. Porque é muita reclamação, é muito murmurar. E quando você murmura, você está sofrendo, você está se culpando de alguma coisa que você nem sabe o que é. Não sabe, arruma a culpa do nada. Mas aquela pessoa muito chata, ela fez isso. Culpado é você que deu o valor para isso. Culpado é você que está alimentando isso na sua mente. Acabou. Não é? Mas começa o relato aí na terra. Vamos falar da terra agora. Começa o relato na terra. Aquela pessoa é isso. Eu sou melhor. Então quando você começa a escrever isso, você já está em funções desequilibradas. Porque você não melhorou. Na ação de Deus. Tá boazinha aí? Tá sentindo nada? Na ação de Deus. Não, porque reclamar a gente vai lá tem gerência aqui, diretoria, é o Eduardo mesmo. Então vai lá e reclama com ele. Você xinga ele lá, fala o que você quiser com ele. Então, esse desejo não vai para o evangelho. Como é que é isso, né? Como o homem é confuso. E aí ele fica se arrependendo. Minha vida não muda. Quem pediu? Ei, quem pediu? Você! Se você teve a oportunidade de fazer aquilo, mas sem culpas. O homem é cheio de culpas. Por isso essas terapias estão aumentando, é cheio de culpinhas. Não queria isso, não queria aquilo, não queria isso. É depressivo. Né? É depressivo. Fala bem baixo, para ninguém ouvir. Tem uma história. Posso contar uma história? Vocês estão entendendo tudo isso? Da fila, do desgaste, do tempo que vocês fizeram. Eu estou falando de outros irmãos, mas eu estou relatando isso a vocês, para chegar em vocês, humanos, corpo físico, pedido, às vezes muito doente, às vezes muito enfermo, porque está consciência em crise. Olha só, consciência em crise. Já viu isso? Estou em crise existencial. Pare com essa frase. Está em crise porque não está se amando, não está gostando de você. Acabou. Resume aí. Não adianta ler Mirabelle, ler tudo Valdo, está indo bem. Mas assim, sem sofrer, sem dizer que a crise está em ti. Está faltando tudo, mas você quis que faltasse tudo, porque você quis reencarnar nesse período, para te fazer bem, ou para te fazer mal, depende de você, o que você quiser. É assim, você é um pecador, todos os dias. Tem uma história de uma senhora, isso é antigo, a gente atende várias senhoras, homens, mulheres, e ela dizia assim: na minha encarnação, eu tinha 20 anos. 20 anos. Isso foi na época, antes da guerra.
E naquele período, como hoje, namorou e manteve uma relação antes da cerimônia. E ela veio saber que estava grávida. E quando ela chegou no seu noivo, olha só, e disse assim: estou grávida. Ele pegou a aliança dele e disse: está de volta. Não sei se é meu. Mas você vai ver a história. Olha o que ele fez. Como qualquer mancebo o faz. Porque muitos mancebos fazem iguais. Depois vai ter que acertar. É ação e reação. Não tem jeito. Veio como mulherzinha, veio como hominho. Vai mudar. Vai ser paizinho, vai ser mãezinha. Vai mudar. Um dia vai ter ação e reação. Não tente esconder que isso é o pai que vai definir. Ah, eu quero ser sempre homem. Pss, pss, pss. Menos. Menos. Um dia você vai ter as TPMs também. Vai ter. Vai entender o que é. Vai ter todo o processo gestacional de uma mãe. Não é? Vai ter. Para ter essa experiência. Senão você não pode falar do outro. O Cristo e Deus é certíssimo. Não tem de ser, eu sou macho. Para com isso, que um dia você volta. Como? Só Deus. É assim? Na sua escala que você vai lá fazer seu pedido. Mas você não vai pedir. Vai também ter uma cartinha e dizer assim: você tem que ir assim dessa vez. Não tem jeito. Eu vou ter que ser mulher. Vai! Vai ter, vai ter, vai ter. Não tem jeito. Vai ter que aguentar o marido xingando, barbudo, mau hálito. Faz isso, faz aquilo, a janta e vai embora. Então, voltando nessa senhora, que o desejo dela era casar. Então ela engravidou-se. E ele, falei igual eu fiz com a mocinha lá, devolveu a aliança. Como é que você se sentiria? Frustradíssima. Frustradíssima. Não é assim? E o que ela fez? Infelizmente, sem ter a noção de Deus, abortou. Abortou. Me dê aqui. Abortou. Que não é o que deveria ser feito, né? Então ela está aqui, ó, na culpa. Ela está na culpa. Ela abortou. É um exemplo. Vamos falar de arrependimento, vamos falar de culpa. E entrou num processo de culpas, de sofrimentos. Porque, obviamente, um ser que iria reencarnar, foi tirada a oportunidade do reencarne. Ok? Então ela tinha o quê? Um sentimento de culpa. Nós vamos voltar na culpa. Porque a culpa é importante. A culpa faz parte de você. Faz parte de todos vocês. Então essa senhora, essa mocinha que na época que a conhecemos já era uma senhora, não casou-se mais e entrou num processo depressivo, de autoculpa, de sofrimento, que a vida não tinha mais sentido. Lembre-se da fila. E ela pediu. E ela tinha que ter aquele filho. E aí você fala para mim: irmão, como é que é isso? Como que pode melhorar esse caso? Eu diria, que ela fosse para um orfanato trabalhar. Que tivesse outras oportunidades de cuidar de outros pequenos. Seria uma solução aos olhos de Deus. E aquele ser também a acompanharia em muitos momentos. Isso é uma situação que ela não tinha esse conhecimento. Justifica-se. Mas ela tem o sentimento. Ela tem o desejo. Teria o desejo de ser mãe. Então nós estamos fazendo essa relação para dizer o quê? Que esta culpa, as culpas, fazem parte de vocês.
para o processo de evolução no arrependimento. Se você se arrepender de tudo aquilo que você o fez a outros, como as vinganças, como as situações impróprias, você se arrepender, você chegou na culpa. E a culpa te move a melhorar. Aí está o Evangelho. A culpa gera a sua mudança. Ah, mas então, e se eu for culpado a vida toda? Aí é uma obsessão. Você está enfermo. Como essa nossa irmã que não teve solução. Ela não teve a solução. Ela continuou se culpando e continuou na sua depressão. Chegou na pátria espiritual da mesma forma. Então ela saiu da fila de um jeito e voltou do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, tem uma outra passagem, quando a gente fala de culpas, de André Luiz. De André Luiz, no capítulo 40. Quando ele está com a Celina. Lembra? Também não lembra. Quem leu o Nosso Lar? Celina. Não é? E a Elisa. A Celina era uma companheira dele, que estava lá nos objetos das pesquisas de André Luiz, no Nosso Lar. E Elisa? Quem foi Elisa na vida de André Luiz? Muda essa cabeça. Quem foi? Quem não leu, eu vou relembrá-los. Elisa foi uma jovem que trabalhou na casa de André Luiz. E, jovens, André Luiz manteve uma relação com essa jovem. E, jovem, mude. O pai de André Luiz a demitiu. Não foi assim? Quem leu a história tem que lembrar. Ninguém leu o Nosso Lar aqui? Lembra-se disso? E teve que... Vamos lá? É que todo mundo está ansioso. Eu chego lá, calma. Relaxa, gente. Vocês são muito ansiosos. Eu vejo só as vibrações de ansiedade aqui. Vamos relaxar. Eu vou culminar na história para chegar na culpa de novo. Né? E André Luiz, o pai de André Luiz, a demitiu. Ela como empregada doméstica. Ele já tinha mantido uma relação com ela. E isso foi um afronto para o lar de André Luiz, do pai de André Luiz. E a demitiu. E ela, infelizmente, foi para a vida. E usou o corpo indevidamente. Se contaminou com sífilis. Na época, né? Uma doença. E outras doenças. E ela chegou na pátria espiritual, cega, chorosa. E foi um departamento onde André Luiz o foi. E André Luiz chega perto dela e começa a chorar. O arrependimento de André Luiz. Então, meus irmãos, o arrependimento de André Luiz. Ele se arrependeu e falou: eu vou cuidar de você. Falou para Celina: venha e vamos cuidar da Elisa. Então, fez aqui na terra, você pode encontrar essa mesma pessoa um dia na pátria espiritual. Ação e reação. E aí nós novamente vamos para essa questão aqui da culpa. Se André Luiz mantivesse uma culpa, não teria o arrependimento e ele não ia ajudá-lo. Então o homem se perde em coisas pequenas. Se arrepende, mas não faz. Tem remorso, mas não faz. Mas não faz. Não faz. E sofre. E sofre. E muito. Por isso que André Luiz, nesse episódio, ele fala assim: vem, Elisa, eu quero o seu bem. Então será que o homem vai esperar para chegar na pátria espiritual para ajudar alguém? Para ajudar aquele que está no caminho? Para voltar na mesma fila que falávamos? Mas eu volto a dizer, o homem não tem ideia das filas no plano espiritual para reencarnar. São incomensuráveis, grandes, grandes, grandes.
E nós estamos falando de uma das filhas que nós recolhemos. Aquilo lá era um trabalho que nós temos especificamente. Imaginemos o sofrimento dessa irmã. Imagine esperar o desencarne para aquele que pseudamente foi o seu algoz, não na sua totalidade, estar junto com você. E nós estamos comentando isso para ver quanto tempo o homem demora para ter o auto perdão. E se perde. Voltamos naquela senhora. Ela se culpou. André Luiz se arrependeu. E estendeu a mão e disse: eu preciso te ajudar. O que você precisa mais? Por que o homem demanda esse tempo para ajudar alguém? Por que ele tem que passar? Perguntávamos a vocês, a vida continua, todos acreditam. E nós estamos relatando que são escritos de Chico, de Manuel. Isso falamos de um escrito, de uma obra. Agora, qual é a sua obra? O que você tem para oferecer? Diante deste mundo que às vezes você mesmo o criou, sem o Evangelho, sem Deus. O mundo que você criou. Como é que você retornará ao planeta de sombras? Eu digo planeta, que são outros planetas. Fala do umbral das cercanias na Terra. Mas existem outros planetas. Que o homem não tem ideia disso. Estou falando do habitat que nós convivemos. Eu vivo lá. Eu, irmão Paulo e a minha equipe. Sabia disso? Sabia? Alguém te falou? É claro, fui eu mesmo, né? Vai, relaxem, gente. Não está fúnebre. Só estou dizendo para vocês pensarem na intelectualidade e ver o que vocês querem fazer. Isso aqui, ó. Culpa faz parte do homem para o seu amadurecimento, para a sua evolução. Mas não uma coisa como aquela nossa primeira irmã, que se culpou, se degradou, sofreu, vai para as depressões e sofre. Nós estamos falando do caso do André Luiz. Se culpou, se arrependeu e vou perdoar e me auto-perdoar. Mas o homem fica naquele devaneio de repetir as mesmas coisas, é cansativo. Eu, nas minhas terapias com muitos irmãos, repete-se a mesma coisa. Haja fluoxetina. E não tem. Rivotril. Quero dormir, quero tomar Rivotril. Não tem mais. Não tem mais. No plano não tem. Não tem nenhum Rivotrilzinho. 5 ml. Não tem. É uma fluoxetina, é fluor. Fluor. Né? Nas minhas... Mas é verdade, minha irmã. Você já imaginou isso? Não ter um remedinho para dormir? Tem. Você fica a noite toda limpando, trabalhando em vários locais quando é permitido. Aí você vai ter sono. Aí você vai dormir num alberguinho lá, pequenininho. Mas na minha casa, meu luxo. O seu luxo já ficou na terra, filho. Pense nisso. Acabou tudo. Acabou aquele estágio de arrependimento sem cumprir o arrependimento. Porque o irmão se arrepende, mas não tem remorso daquilo que ele prejudicou em outros. E continua sofrendo. E vai para o final da fila. Irmão, mas é muito interessante, final da fila. Não, você vai para a fila. Agora, o que você vai encontrar na fila é Deus, se permitir. Então, devaneios, acabou. O mundo precisa de você melhor. Não se arrependendo de tudo e não fazendo nada. Há uma passagem, quando nós falávamos da vingança, vamos voltar na vingança. Eu gosto dessa palavra. Vingança. Odeio as pessoas. Porque é uma coisa que as pessoas não fazem, as pessoas gostam disso. Ela volta na lei de Moisés, uma lei antiga, sofrida, que eu quero me vingar de você. Não apareça mais na minha frente. Não é assim? Não apareça mais na minha frente. Cadê o arrependimento? Cadê suas culpas que vão gerar mais culpas e você vai sofrer mais ainda? E você vai querer se vingar? Isso é para você pensar. Por isso que eu falo, pensa que pensa, mas não pensa. Está fazendo as coisas erradas e acha que está
abafando, cantando, sobe no palco, eu sou o ator principal, o roteiro é meu, eu trago os meus coadjuvantes. Não, o roteiro é de Deus, a filha é sua, o arrependimento é seu, é só você que vai fazer, não é mais ninguém. Se você chegar com a sua fichinha, eu vou para ela aqui, com a sua fichinha, você não vai falar de novo não, né? Eu já respondi. Com a sua fichinha escura, é você, não sou eu, não é? Não sou eu, a ficha é sua. Deus é com você, não é comigo. Eu posso te ajudar, te ajudo na terra e também no plano se der, se me permitirem. Se não permitir, eu tenho que ter o aval de Deus, dos anjos guardiões, amigos, que falam assim, pode ir lá, está no nome dele lá. Mas olha a pergunta que me fizeram num curso. Como é que... É, porque a gente também tem os nossos cursos. Como... Não, vocês aí na terra. Tem um nome lá, como é que você vai entender se ele não consegue nem mais ouvir? Mas a gente tem um sensor. Na lama, temos sensores para entender quem é a pessoa. E o prontuário dele está aqui. E eu tenho que identificá-lo ali. Nós vamos recolhendo, um a um. Com sensores. Disse assim, essa é a Carla! Acabou. Estou errado? Não. Então tá bom, desculpa. Eu acertei. Espírito é assim. Seu nome é muito difícil, não vou falar em público, tá bom? E assim, a gente tem um sensor, mas se ele está cheio de culpa, você acha que vai? Se ele nem se perdoou, se ele nem se arrependeu do que ele fez de mal para ele mesmo, você acha? Não vai. Tem uma relação da autoculpa. O homem, veementemente, ele se culpa em muitos momentos. Por isso que ele entra nos processos depressivos daquela nossa irmã, não é? Daquela nossa irmã, de autoculpa, de autoflagelação. Eu sou o pior ser do mundo. Já ouviu isso? Tantas pessoas o fazem. Eu sou a pior pessoa do mundo, eu não mereço isso, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo. Vamos tomar remedinho que é melhor. E vai para o centro, vai ouvir evangelho, vai fazer evangelho que é melhor. Aí você não sofre. Que tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala de Santo Agostinho. Já ouviu Santo Agostinho? Já ouviu falar dele? Mas não está ali, né? Está longe de Santo Agostinho, né? É, porque os homens querem ser santos, mas nunca o serão. E depois cai a máscara. Aquele que foi santo não é santo. Em muitos momentos. Já pensou isso? Você está rezando para um santinho lá que você gosta e ele não é santinho? Já pensou? Mas estou rezando por alguém. Alguém vai te ouvir. Alguém vai participar da sua oração. Então Santo Agostinho diz, quando você for deitar-se e você for fazer as suas reflexões do seu dia, comece essa anamnese, essa não autocrítica, dizendo o que você fez de errado para o seu próximo. E que tem realmente um remédio, chama-se prece. Santo Agostinho fala exatamente isso. Venha, como nós dizemos, venha para Jesus. Quando é que o homem vai vir realmente na sua totalidade para Jesus? Quando ele se descobrir, não é? Quando é que ele vai se descobrir? Quando ele se arrepender do mal que ele fez para ele mesmo. É simples. E não se culpar mais. E não ficar com esse sentimento de sofrimento, que a vida é um grande sofrimento. Aí olhe no espelho e veja que você errou. Acabou. Então vou ter que estar todo dia olhando no espelho. Você não olha no espelho? No espelho da vida, no espelho dos seus dias, não é no espelho especificamente. Onde você errou, onde você pode acertar. Essa é a evolução do espírito. Por isso que ele tem culpas. Se não as tivesse, ele não estaria num processo de evolução. Ele não entraria mais para a fila. Ele estaria num processo de evolução. Mas quando que ele vai tirar isso do coração? Demanda quantas vidas?
Será que é nessa, minha irmã? Você pretende. Você não pretende? Dizem que vai ser nessa. Quando? Quando você se perdoar? Vai ser nessa? Fala para mim. Vai ou não? Quem sabe? Estou pensando. Se eu consigo me arrepender de tudo, acaba o problema. Você consegue? Vou te dar um giz. Aí quando você olhar esse giz, você vai lembrar de mim. De eu falando. Aí, ó, que é a distribuição do. Torre um pãozinho também. Quando tem mais um. A fileira beneficiada. Todos foram beneficiados. Mas isso aí tem uma energia mesmo. Outro dia eu senti isso, que num evangelho a energia ela fazia assim. Olha que bacana. Eu gostei. Onde nós estávamos mesmo? Do arrependimento. Mas já tem mais um aqui. Acabou o nosso estoque. Quando o arrepender-se, o arrependimento da vida, em muitos momentos, ele vem para o seu restabelecimento emocional. Porque a sua consciência estará mais tranquila. É a lei moral. Está lá no céu e inferno da codificação espírita. Está lá no Obras Póstumas. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Está na Bíblia. Dá 2, dá para eles que estão pedindo. Bem baixinho para ninguém lá no fundo. Paulo, Sim. posso fazer uma pergunta? Sim, nós vamos concluir, mas eu volto onde nós estávamos mesmo? Na codificação. Eu vou voltar a Pedro e quero falar de Judas. Me lembrem isso, porque às vezes minha cabeça, eu vou para o plano espiritual, volto. Um minutinho. Quando é aborto espontâneo, assim, que a pessoa não tem culpa, o que acontece? Natural. Ela tinha que passar por aquilo, uma aprovação, uma expiação de aprendizado. Dizem que não é aceito Não. a mãe, é isso? Existem situações que aquela mãe não desejava, mas não são todos. Não são todos. Todas as mães, porventura, são beneficiadas, elas são avisadas. E assim, se ocorrer aquilo o que eu fiz numa vida pregressa? Eu utilizei o corpo erradamente, a sexualidade usei erroneamente. Não dá para generalizar e dizer assim, existem mães que recusam? Com certeza. Por isso que eu falei, aquela preparação logo no início, que nós falamos da vida, quando de Moisés, de Jesus, o que você veio fazer aqui na terra, quem você solicitou naquela fila, quem você escreveu que desejava, se você teve a oportunidade. Entendeu? Aí são processos da mãe, do filho, do pai, todo um trabalho, uma escolha de cada qual. Essa é a programação do Pai. Olha como o Pai é perfeito. E o homem está na sua imperfeição de vida. As suas escolhas ainda são erradas. Porque o Evangelho se torna um mito para aquele que o lê. E o Evangelho é só a sua busca. É só você mudar o seu pensamento. Se você mudou o seu pensamento, as suas provações, elas continuam. Se você tem espiar algo no seu sentimento, na sexualidade, nas drogas, que hoje drogas é tudo, o pensamento é uma maleficência, que o homem vive naquilo, ele acha que ele está certo, mas ele está errado. Quando nós falamos da mágoa, que a mágoa é uma doença, ela corrói o coração, corrói. Não se tira a mágoa de um dia para a noite, senão nós vamos gerar exatamente aquilo lá, culpas. E uma culpa doente, uma culpa de murmurações, porque o homem murmura nas suas culpas, porque ele não fez nada que melhorasse. Ele continua na culpa. Se a culpa ela é necessária para o seu aperfeiçoamento espiritual, para a sua superação. Lembremos de Paulo. Eu vou voltar em Pedro daqui a pouco, só para a gente encerrar. Lembremos de Paulo, o esforço de superação de Paulo. Se vocês não sabem a história de Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, que ele ficou cego. E diante da visão de Jesus, ele foi um combatente, foi um senador. Ele buscava os discípulos de Jesus para matá-los, para jogar nas arenas.
e açoitá-los. Então, que desumanidade! Ele não foi humano, só que ele enxergou a Jesus. E esse é o esforço de superação, como o exemplo de Paulo. Ele foi até os seus limites, quando ele descobriu que ele se arrependeu de tudo que ele havia feito, e ele descobriu a Jesus. E é isso que eu vos peço hoje: descubra Jesus em sua vida, para não ser doente. Isso eu te peço. Para isso você precisa ter a sua cabeça sem remorso, sem arrependimentos, sem culpas, sem doenças psicossomáticas. São doenças da mente. Eu trato doenças da mente. Quando estava na terra era só isso que eu fazia. Dos meus dementes. Eu chamava dos meus dementes, dos meus loucos, que eu os amava e continuo amando. Porque nas trevas, nos umbrais, eu só tenho os meus dementes. Isso é uma coisa muito particular minha. Os meus loucos, no sentido pejorativo da palavra. Eu não os chamo como tal. São meus irmãos, filhos de Deus, que são os meus loucos, os meus dementes. Isso na pátria espiritual. E quando eu estava na terra, eu falava na minha equipe a mesma coisa. Os meus loucos, os meus dementes. Todos. Porque os dementes nada mais o são de não arrependidos. Eles continuam no orgulho, nas vaidades. E quando você recebe o seu filho, o seu parente, o seu neto, isso, o seu sobrinho, é um ser que veio para o mundo. Talvez você não vai ter afinidades com ele, mas ele é filho de Deus. Então voltamos a Paulo. Paulo, ele foi até as masmorras com a sua fé, com a sua disposição no Pai. Ele não mendigou o pão, ele foi até o pão e ele distribuiu o pão da palavra, aos coríntios, aos filipenses. Aos coríntios, naquela cidade que só tinha prostitutas e homens de má fé. Imagine você, um senador, se descaracterizou para falar da caridade. E às vezes o homem, ele trabalha só o orgulho. Ele não perdoa, ele não consegue perdoar, ele não consegue amar. Voltando em Jesus. Jesus veio para falar do amor, da caridade e das provas que nós estamos vivendo. Que vocês e nós, consequentemente, vivemos também. Então, Paulo foi esforço de superar-se a si mesmo. Qual homem que se supera a si mesmo? Diante das adversidades que ele próprio ao faz. Ele próprio. O homem não faz as suas próprias adversidades e dizer assim, mas ele na filha ele não escolheu uma série de coisas? Sim, mas na terra ele escolhe outras. Pelo fascínio. E gosta do fascínio. Não é bom? Fica fascinado. Mas isso é ilusão. É ilusão estar perdido no mundo que não é mundo. Mundo que não é mundo. Escreva isso na sua cabeça. Um mundo que não é mundo. Isso eu vivo nas trevas. Esse mundo que você fala, eu vivo lá. Por isso que são os meus dementes. Os meus loucos. Eu posso falar isso. Nas leis morais. De seres que eu amo. A terminologia, apenas a terminologia. Agora, quando você recolhe alguém e depois os vê na terra e falseando a si mesmo, é deprimente. E muitos que estão aqui, eu os vi antes de reencarnar. Isso é mais um detalhe. Então, quando eu digo isso a vocês que eu os vi, em muitos momentos é deprimente. Mas quem sou eu para dizer isso? Senão eu estaria julgando-os. Eu não faço isso. Eu amo a todos, independentemente quem o foi. Só que hoje nós vamos voltando aqui
arrepender-se. Entendeu? É muito difícil? É tão simples. É só você ser simples. Por isso quando eu falo do meu demente, porque ele é simples. E eu continuo simples. E eu quero ser simples. Então o homem não se perde. O homem que se perde, falta Deus. Não falta, minha irmã? Falta não. Falta aqui, falta ali. Cadê esse piercing? Tira esse piercing daí. Você se maltratar o seu lábio. Quem sou eu para dizer isso, né? Eu sou o irmão Paulo. Desculpa. E para contrapor tudo isso, existe a fórmula. Não é a fórmula da juventude, né? Que todo mundo... No plano espiritual não tem plástico, não tem nada. Eles desencarnaram com plástico, mas não são mais plástico, não. Não tem lipoaspiração, pode ficar tranquilo. Não tem mais nada. Você é o que é. Não adianta. Não adianta querer tirar essas curvaturas, depois fica lá que vai continuar assim. É triste mesmo. Mas a relação, um dia você vai ficando mais velho, aí depois fica numa mesa para fazer lipo, ficou ali, parou tudo. É ruim, né? Está sendo tratada, viu, irmão? Pode ficar tranquila. Daqui. Viu? Não tem mais dores? Tá bom. Então, gente, cansamos? O irmão cansou, eu não. Irmão, você pediu para lembrar do Judas. Ah, é. Ai, Judas. Ainda bem que você me lembrou. Só pra gente finalizar sobre arrependimentos e culpas. Que é uma história já que vocês conhecem. Mas não praticam. Mas conhecem, mas não praticam. Pedro. Quando Jesus ressuscitou, lembra que falávamos aqui acho que numa das últimas palestras, ele ressuscitou a terra. Então ele mostrava as mãos e dizia aqui, está aqui, quando ele foi com Tomé, Lázaro. E disse a Pedro, Pedro, me amas? E Pedro, naquela dureza, diz assim, claro que te amo, mas as lágrimas já começaram. Claro que eu te amo, Jesus. Pedro, você me amas? Eu te amo, Jesus. Na terceira, Pedro, você me ama? Ele não respondeu. Ele começou a chorar. Chorar compulsivamente. Pedro. Porque Pedro havia negado a Jesus. Não uma vez, mas diversas vezes. Como a maioria dos apóstolos. A maioria. Só ficou o João. A maioria fugiu para não ser crucificado, para não ir no Calvário. Jesus não os viu lá. Então Pedro, no momento do ressurgir, que é a ressuscitação, ressuscitou algo, ele disse, você me ama sim? E chorou. Mas chorou compulsivamente e disse, eu me arrependo de tudo que eu te fiz, Jesus. De tudo que eu lhe fiz. Não só apenas te neguei, mas de tudo que eu lhe fiz. Se arrependeu sem culpas. E foi junto com a João à Casa do Caminho. Que eles reinauguraram a Casa do Caminho, porque a Casa do Caminho já existia. E foram os leprosos. Quem que vai até os leprosos, né? Hoje a lepra, ela não tem um volume, mas tem o ebola, tem outras manifestações. A lepra, Jesus passava a mão e recuperava. Vocês imaginam uma cena dessa? Há 2015 anos atrás. Né? E nos 3 anos finais que Jesus... Eu vou falar de Judas. A gente chega lá. Que ele foi ao Calvário, ele curou muitos enfermos. E doentes mentais. Dementes, loucos. E ele os curou. Mesmo com a não fé de muitos apóstolos. Por isso que ele dizia, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? São todos. Quando que o homem vai adquirir isso? O Papa Francisco fala sobre isso.
e outros. Mas vou no culto e saio sem o culto, infelizmente. Eu vou ao culto na praça de São Pedro e outras praças aqui no Brasil. Estou falando do Papa Francisco. Vou no culto, acho maravilhoso e saio sem o culto no meu coração. Lembre-se disso. E Judas se culpou, porque ele devolveu todas as moedas àqueles que estiveram próximos a Jesus, que levaram a crucificação. E Judas não soube entender o que era uma culpa. Ele suicidou-se. Ele não se arrependeu. Ele teve culpa. Então isso fique bem claro na mente de cada um. O que é arrepender-se, o que é culpa. E como a culpa é importante para a sua evolução. Não uma culpa como daquela senhora que entrou num processo depressivo. E sim com arrepender-se de André Luiz e cuidar de Elisa. E como Santo Agostinho, nas suas preces, nas suas orações, fale com Deus. E faça uma anamnese do que você fez durante o seu dia. E como será o seu dia amanhã. Está lá no Evangelho de Santo Agostinho. Pense nisso. Esse é o remédio. Então, para toda dor, para toda culpabilidade, a prece. A oração é sublime. Quando o homem se ajoelha diante dos pés do Mestre. Quando é que você se ajoelha? Quando é que você se ajoelha aos pés do Mestre para agradecer mais um dia? Quando que você se ajoelha para dizer eu perdoo aquele, mas não precisa Deus perdoar, eu perdoo de coração. Eu me arrependo de tudo que eu fiz de errado hoje. Como que há ostentação naqueles sentimentos de culpa hoje, nos dias de hoje que vocês vivem, o chefe, o não chefe, o pisotear. Por que o homem não ameniza em dizer um bom dia a todos no seu trabalho? Aquele que é faxineiro é seu irmão. Aquele que é o diretor é seu irmão. O outro que está no outro cargo é seu irmão. Quando você se ajoelhar para pedir perdão a Deus, lembre-se disso. É uma terra melhor, que ainda está doente, que ainda está aflita. A Terra hoje está aflita, e é um planeta minúsculo. Está aflita pelas próprias aflições dos homens. Dizíamos há 3 anos que as catástrofes viriam esse ano, estão acontecendo. Mas o homem faz a sua própria catástrofe. Por isso ir no culto e sair sem o culto. Pensem nisso. Ir no culto e sair sem o culto. Não sejam Judas, o Judas, o nosso irmão, como outras reencarnações de Judas, que veio trazer a beneficência, veio trazer a benevolência. Né? Então, foi um momento de Judas, que se culpou e suicidou-se. Quantos diariamente se suicidam por não perdoar e por não amar? Ah, mas irmão, não é tão simples assim. Vá para a fila. Entenda o que é a fila. Eu estou dizendo de experiência viva. Eu não estou dizendo das literaturas que comungo-as na codificação e outras obras. Tantas outras obras. De outros autores, de Chico Xavier e de outros, de Bezerra de Menezes e assim sucessivamente. Eu comungo o que eu vejo e que eu trago essa informação para cada um de vocês. Se não acreditarem, venha comigo. Ah, eu não lembrei, irmão, eu pedi, mas não fui. Foi, você não lembrou. Em muitos momentos levo muitos que estão aqui para entender esse mecanismo da vida, não de culpas, não de medos, não de tristezas, como falamos aqui no início. Lembra do início? Que falamos do medo se defrontar consigo próprio. Enxergar você no seu próprio espelho é vergonhoso. Em muitos momentos. Eu digo isso, porque eu falo isso para os meus pacientes, para os meus loucos. No sentido pleno de amor. Eu os trato com muita lisura, como seres em evolução, como eu. Eu não mudo, nunca vou mudar. Meus 300 anos me fazem pensar que eu nunca vou mudar.
né? Então, superemos a nós mesmos, porque o homem ainda não tem esse esforço de superação do seu próprio orgulho, da sua própria vaidade, que não é nenhuma novidade. Nas casas de oração, não é nenhuma novidade. Todo mundo repete isso. Mas vem para o culto sem estar no culto. Acabou. Pensem nisso. Pensem nisso. E até o mês que vem. Né? Então pense assim. Pense nas vossas orações, que isso aqui não é murmurações. O arrepender-se é muito importante. É a superação de si mesmo. É se auto-perdoar. Não viver nesse mundo de culpas, que é uma doença. Não viver nesse mundo de mágoas, que é uma doença, que contagia vários ambientes na negatividade. Por isso que o mundo está enfermo. Então, arrepender-se de tudo. De tudo. Eu errei porque eu queria errar. Não, errei porque eu não queria acertar. Acabou. Errei porque eu não queria acertar. Tem que ter esse pensamento. Errei porque não queria acertar. Assuma isso. Assuma que a prece é Deus na sua vida. Acabou. E aqui não somos beatos de dizer assim, a minha vida vai mudar amanhã. Não. Mas você pode mudar. Você errou porque você quis. Acabou. Assuma isso. Ou acertou porque desejou. Aqui o desejo. Aqui. O desejo de ser melhor. Ah, mas frases tão... Mas é isso que eu vejo. Não dá para eu vir aqui falar da Bíblia. Eu já falei dela vários trechos, Josi. E sair sem o culto. Todos complexos, não entendi nada. E amanhã que vai ser? Eu também não sei. Deus vai me punir. Eu sou pecador. Não é assim? Sou. Entenda o seu pecado. Porque você é imperfeito. Mas não assuma o seu pecado. Assuma quando você for melhorar. Aí você melhora. Né? Senão você vai ficar volta nos devaneios daquele mundo. No mundo ilusório que o homem vive. No mundo de ilusões. Ah, mas eu não posso me vestir bem, irmão? Deve. Mas só não vai para aquela consumação, aquela obsessão de gastar tudo que não tem. Ah, mas eu gosto de me vestir, gosto de praia, gosto disso, gosto daquilo. Vai com Deus. Mas não sofra. Tem praia no plano? Tem um lodaçal. Ah, irmão, você só fala das partes onde eu trabalho. Você quer que eu fale do quê? Do resort? É mais acima, eu não vou lá. Não tenho acesso. Preciso rezar muito. Nos hospitais eu tenho que ficar trabalhando o tempo todo. É 24 horas por 24 por 24. Não tem 12 por 36. Pode ficar tranquilo. Você vai pensando que você vai 12 por 36, não tem não. É trabalho. Entendeu? E o homem precisa se aperfeiçoar nisso. O trabalho com Deus. Você tem Deus mesmo no coração? Fala que tem. Hoje você vai sair daqui com Deus. Se não sair, eu vou atrás de você hoje. Eu sou grande, hein? Tenho 2 metros, quase 2 metros. Eu já estou chegando nos 2 metros. Eu tenho 1,95 m. Lá em Capão eu vou ter 1,98 m. Vou crescer mais um pouquinho. Ah, mas o irmão é baixo. Não, eu espírito. Teve uma médium que me viu no último trabalho. Ela ficou assim, em êxtase. Não, as cores. Eu estava usando uma roupa que o meu estilista, novo, desencarnado recentemente, uma moda fashion. É sério. Vocês não... Esse mecanismo da vida espiritual temos isso também. Então a coloração que saía no momento era um pérola, né? Que a minha roupa, eu dizia que era creme, mas não era creme, era um pérola. E que ela viu irradiando aquilo, ela não me via, só via os cabelos e os olhos. Porque meus olhos amendoados chegavam, né? E entravam. Mas é verdade, isso eu não posso omitir. A Gabriele sabe disso. Ela é minha companheira de anos. Ciumenta. Quando eu venho pra terra, ela fala, ai, Paulo, quanto tempo você vai ficar lá? Você vai demorar muito tempo? É assim. Vai pro plano, é a mesma coisa. Não é assim não. Nós temos muita tarefa, muito trabalho. Então irradiava isso para o ambiente ficar mais sereno.
para as pessoas serem assistidas. Nesse último trabalho foi assim mesmo. E foi no interior, não é isso? No interior. É, uma cidade aí, do nome. E nós estivemos lá, mas levamos, sempre quando nós vamos levando uns irmãos enfermos para ser tratado no ambiente. E aqui também não deixa de ser diferente. Os irmãos foram trazidos e os irmãos que vocês trouxeram para cá também. Então é culto, entender o culto. Estar no culto e entender o que é o culto. Não ficar naquelas divagações. Tá bom? Que Deus ilumine-nos. A prece é fundamental na vida de todo cristão. Por isso que eu disse, ajoelhar-se aos pés de Deus e agradecer. Quando é que o homem faz isso? Não é um sentido ritualístico, eu estou dizendo no sentido figurativo. Quantas vezes você agradece e fala com Deus? Eu agradeço, mas eu não ajoelho. Tem que ajoelhar, eu agradeço. Não, o ajoelhar é figurativo, mas quando o figurativo que eu digo é estar aos pés do Mestre. Senão eu vou para vários rituais, vou ficar lá e não vou reconciliar com o meu adversário lá fora. Então eu vou fazer aquele ajoelhar-se e reconciliar com o meu adversário íntimo. E tira esse peso. Eu vou tirar. Não, tá bom assim. Só não machuque você. E entender o que o homem veio fazer na terra. Entendeu hoje, minha irmã? Viu o caso que ela me perguntou aqui, viu o caso da nossa irmã. Está tudo dentro. E não precisa ficar sofrendo nessas culpas. Culpas, o homem adquire e gosta delas. Elas fazem parte do homem, mas não para ele sucumbir, para ele se elevar. Ela é o contratipo do arrependimento, ela faz parte. Está um ligado ao outro. Você se arrependeu, você não tem essas culpas. Você tem a consciência tranquila. Acabou. Eu vou embora. A culpa por outro olhar. Sim, mas ela faz parte da evolução do homem. Mas não aquela culpa de consultório que eu sou culpado de tudo. Eu sou errado, papai errou, mamãe errou, fulano errou, ciclano errou, e eu tenho culpa de tudo isso. Pra quê? Pra quê? Você é você, seu pai é seu pai, sua mãe é sua mãe, seu filho é seu filho. Acabou. São espíritos que vieram com uma proposta diferente, um do outro. Acabou. Aí depende só de quem? Fala pra mim. Depende de quem? Você vai sair daqui melhor ou não? Se você não sair melhor, eu vou lá na sua casa hoje. Aí você vai ver o que eu vou te afugentar. Eu sou maior que você. Aí você vai, não, irmão. Mas eu vou ver de branco, para te assustar. Tá bom? Eu vi você falando isso para mim, que você vai melhorar. Você estava falando no meio da mensagem aqui que você vai melhorar. E a sua prece? A sua prece, a prece é uma luz. A luz, luz. Próximo tema a gente vai falar, não sei. Mas deu para entender esse mecanismo, gente? Vou falar de murmurações um pouquinho, vou falar das infelicitações, não, vou falar das felicidades que o homem adquire, do amor. O que é amor? O homem nem conhece ele, não sabe nem o que é amar. Acha que teve uma relação, acabou. É tão pouco. Amar é uma coisa sublime. É você desejar amor ao outro. Desejar paz para o outro. Isso é amor. O amor físico é um complemento mínimo. O amor é respeito. O amor é entrelaçar pensamentos no elo do Cristo. Quem viu o Cristo sabe como é que é. Pegar na sandalinha do Cristo. Pegar nas vestes do Cristo. Eu posso falar isso e falo não para me exaltar, e sim para dizer, eu continuo me humilhando ao Pai e a Jesus. Sempre. Sempre. O que Ele disser e o que foi dito, seguirei. Quando reencarnar, seguirei da mesma forma. E com certeza terei os meus loucos e os meus dementes junto de mim. Eu tenho certeza disso. Isso ninguém me tira. Isso não é exaltar-se, e sim a humildade de coração que nós precisamos conquistar. Está no Evangelho. Está lá no capítulo 7.
Está lá no 9, os mansos e pacíficos. Está no 12, amai os vossos inimigos. Tá bom? E sorria mais. Tristeza é um mal. Ela faz mal para a saúde. Tá bom? Precisa despertar. Entendeu? Despertar. Não ficar num mundo que não é seu. Que não faz parte de você. Tá bom? Deu para entender? Ficou claro? Respondi? Então tá bom. Então vamos em paz. Senão eu vou ficar respondendo um a um. Não dá. Eu vou pedir a Deus, a Jesus, que possa iluminá-los. Espero revê-los em vossos evangelhos. E estejamos aqui. Entendeu? Se arrependeu? Se não se arrepender, vai sofrer. Porque o arrependimento, ele leva realmente ao remorso. O remorso sepulta. O remorso tira.